Olá, seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição de sábado. Eu sou Tabata Pote e te atualizo agora com as principais notícias da semana. Um estudo realizado pela Universidade de Londres mostrou que as atividades culturais retardam o envelhecimento. A conclusão saiu da análise dos dados de 3.000 pessoas adultas envolvidas com atividades artísticas e culturais. Os resultados foram publicados na revista científica Innovation in Ag, um periódico internacional dedicado ao estudo do envelhecimento. Os pesquisadores observaram que as pessoas que participavam com mais frequência e de forma mais variada de atividades como leitura, música ou visitas a museus apresentavam, de acordo com alguns parâmetros, um ritmo mais lento de envelhecimento. Em termos práticos, indivíduos que realizavam alguma atividade artística ao menos uma vez por semana, dependendo do parâmetro utilizado, pareciam envelhecer cerca de 4% mais lentamente do que aqueles que raramente tinham esse tipo de hábito. O efeito foi semelhante ao observado entre pessoas que praticam exercício físico regularmente. A associação foi mais evidente em pessoas acima dos 40 anos e permaneceu significativa mesmo após considerar fatores como índice de massa corporal, tabagismo, nível de escolaridade e renda. Segundo uma das pesquisadoras e uma das autoras do estudo, os resultados representam a primeira evidência de que a participação em atividades artísticas e culturais está diretamente associada a um ritmo mais lento de envelhecimento biológico. A pesquisa se soma às evidências crescentes de que as artes também têm efeitos positivos sobre a saúde em geral. Estudos anteriores já demonstraram que esse tipo de atividade pode reduzir o estresse, diminuir a inflamação e melhorar indicadores relacionados a doenças cardiovasculares, efeito semelhante aos da prática de exercícios físicos. Outro ponto destacado pelos autores da pesquisa é que a variedade de atividades culturais também importa. Segundo o estudo, diferentes práticas oferecem estímulos diversos, físicos, cognitivos, emocionais e sociais, que juntos contribuem para a saúde. Para chegar às conclusões, os cientistas utilizaram 7 tipos diferentes de relógios epigenéticos, testes que analisam mudanças químicas no DNA relacionados à idade. Em ao menos 3 deles, houve uma associação com o envelhecimento mais lento entre aqueles que participavam de atividades culturais. De acordo com o indicador conhecido como Dunning Pace, participar de atividades artísticas 3 vezes ao ano está associado a um envelhecimento cerca de 2% mais lento. A participação mensal eleva esse número para 3%, enquanto o envolvimento semanal chega a 4%. E olha, 4 em cada 10 idosos têm medo de cair por causa de defeitos nas calçadas das cidades onde moram. O levantamento aponta que o receio é maior entre as mulheres. A pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz e pela Universidade Federal de Minas Gerais revelaram que muitos idosos têm medo de sair de casa para uma caminhada por causa dos defeitos em calçadas, que podem contribuir com as quedas. O levantamento apontou que 42% dos idosos têm medo de cair nas calçadas, passeios ou vias públicas próximas de suas casas. O receio é maior entre as mulheres. O índice chega a 50%. Entre os homens, o percentual é de 32%. O temor de sofrer quedas por problemas na infraestrutura urbana varia também conforme a idade. Atinge 35% das pessoas entre 60 e 69 anos, sobe para 47% entre 70 e 79 anos e alcança 63% entre aqueles com 80 anos ou mais. Os dados apresentados durante o estudo longitudinal da saúde dos idosos ainda apontam que fatores urbanos e estruturais impactam diretamente a mobilidade, a autonomia e também a qualidade de vida na terceira idade, mostrando que envelhecer no país envolve desafios que vão muito além da ausência de doenças e reforçam a urgência de políticas públicas voltadas à adaptação das cidades para uma população que está envelhecendo. As prioridades devem incluir acessibilidade, segurança viária, mobilidade e planejamento urbano inclusivo. A violência urbana também gera insegurança contínua. O estudo mostrou também que mais de 3.800.000 idosos brasileiros consideram a vizinhança muito insegura.
A percepção aparece de forma homogênea entre homens e mulheres de diferentes idades, afetando diretamente a saúde mental e a circulação social desse grupo. Um material que seria descartado virou negócio em uma escola da rede pública na Bahia. Resíduos de papel e fibra de coco são transformados em blocos sustentáveis. Uma experiência dentro da escola pública em Serrinha, a cerca de 180 quilômetros de Salvador, se transformou em negócio e inspiração para outros educadores. Professor e alunos do ensino médio aceitaram o desafio de criar algo útil para a comunidade com materiais abundantes na cidade, mas que normalmente seriam descartados. Eles criaram um biocimento sustentável, feito com papel reciclado e fibra de coco. Depois de mais de um ano de testes, os estudantes conseguiram desenvolver blocos usados em calçadas populares de baixo custo. O produto já recebeu certificação do CREA-BA e começou a ganhar espaço fora dos muros da escola. Os primeiros blocos não ficaram bons, mas foram aprimorando o processo. Sem formação em engenharia, o professor e os alunos estudaram por conta própria o funcionamento de máquinas, misturas e técnicas de construção civil até chegarem ao resultado atual. 2 famílias da comunidade já receberam calçadas produzidas gratuitamente pelo projeto. A repercussão fez moradores começarem a doar matéria-prima para a escola e procurar a equipe para entender como poderiam participar da iniciativa. O biocimento, inclusive, passou a ser usado em ações de ressocialização dentro do sistema prisional da região. Junho é o mês de conscientização sobre a doação de sangue. Um gesto simples que leva poucos minutos, mas que pode fazer a diferença na vida de quem enfrenta um tratamento, uma cirurgia ou uma situação de emergência. Apesar da importância desse ato, os hemocentros brasileiros ainda enfrentam desafios para manter os estoques abastecidos durante todo o ano. Todos os dias, milhares de pessoas dependem de transfusões de sangue no Brasil. Pacientes em tratamento contra o câncer, vítimas de acidentes, pessoas que passam por cirurgias e até recém-nascidos prematuros. Para todos eles, uma doação pode representar esperança. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 3 milhões de bolsas de sangue são coletadas todos os anos no país. Ainda assim, os hemocentros enfrentam quedas frequentes nos estoques, especialmente durante o inverno e no período de férias. E como o sangue não pode ser produzido artificialmente, a solidariedade dos doadores continua sendo essencial. A doutora Aline de Souza, superintendente médica do Grupo GSH, Grupo Gestor de Serviços em Hemoterapia, reforçou a mensagem da importância de doar. Existem algumas situações médicas, como cirurgias, pacientes que fazem quimioterapia, pessoas que sofrem acidentes, né, acidentes automobilísticos, e aí a gente está falando aqui novamente de férias, eventos esportivos, essa época as pessoas se deslocam mais, então a gente sabe que aumenta a chance de haverem situações de necessidade de transfusão de sangue, e nessas situações em que, por exemplo, há uma cirurgia com uma grande perda de sangue, a gente não tem outra forma de tratar esses pacientes e fazê-los melhorar, senão a transfusão de sangue. E a transfusão de sangue, ela depende essencialmente da doação, né? Então, a doação é um ato que realmente salva a vida das pessoas. A campanha Junho Vermelho surgiu justamente para conscientizar a população sobre essa necessidade constante. Isso porque o sangue tem prazo de validade e precisa ser reposto continuamente. Plaquetas, por exemplo, duram apenas 5 dias depois da coleta. E apesar da importância, muita gente ainda deixa de doar por medo ou desinformação. Por isso, especialistas reforçam que o processo é seguro, rápido e pode ajudar até 4 pessoas com apenas uma bolsa coletada. A doutora Aline explicou sobre o procedimento e desmente alguns mitos sobre o processo. Mas o que a gente vê é que há também desconhecimento. Então, muitas pessoas não entendem como funciona o procedimento de doação, acham que vai haver algum prejuízo, que pode haver algum risco, e isso é um mito, isso não acontece, né? Então, quando alguém vai ao banco de sangue para realizar uma doação de sangue, ele primeiramente vai ser avaliado por um profissional capacitado que vai ver se a saúde dele está ok, né? Se a doação não vai ter nenhum risco. A doação é um procedimento extremamente simples,
que se faz no mundo inteiro, mas ainda assim há essa avaliação e essa decisão para permitir que a pessoa doe. Então, quando alguém vai doar, é porque a gente sabe que o procedimento é extremamente seguro. Apesar da importância do gesto, nem todas as pessoas podem doar sangue. Quem está com gripe, febre ou algum processo infeccioso, por exemplo, precisa aguardar a recuperação. Gestantes e mulheres que estão amamentando também devem esperar o período adequado. Pessoas com menos de 50 quilos também não podem doar. Já quem fez tatuagem ou piercing recentemente precisam cumprir um prazo determinado antes de realizar a doação. Além de salvar vidas, a doação também cria uma corrente de solidariedade que atravessa hospitais, famílias e pacientes que aguardam por atendimento. Em muitos casos, o sangue chega justamente no momento mais difícil da vida de alguém. Doar sangue leva poucos minutos, mas o impacto pode durar uma vida inteira. E neste Junho Vermelho, a campanha reforça que manter os estoques abastecidos depende da participação constante da população. Quem quiser se tornar doador ou tirar dúvidas sobre os critérios para a doação, pode acessar o site Doe Sangue, Doe Vida. Lá é possível encontrar informações sobre o processo de doação, requisitos e orientações importantes para quem deseja ajudar a salvar vidas. A gente precisa realmente lembrar que é importante, né? A gente sabe que muitas pessoas entendem da importância da doação, mas ao longo do dia, a correria do dia a dia, da rotina, acabam se esquecendo, né? Então é por isso que a gente está aqui lembrando, vão, doem, ajudem, e com certeza as pessoas e os familiares das pessoas que são beneficiadas com esse sangue ficam eternamente agradecidos aos doadores. E veja a seguir, clima de Copa do Mundo. Moradores de São Paulo enfeitam e pintam as ruas para celebrar a chegada do torneio mundial. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Não saia daí. E o Redação Hit está de volta com as principais notícias. Uma bailarina chilena com 100 anos de idade foi incluída entre as 100 líderes da terceira idade no país. O reconhecimento da Fundação Conecta Maior homenageia o seu trabalho na dança por mais de 4 gerações. Apoiada na bengala ou na barra em seu estúdio de balé em Santiago, Evelyn Cordeiro levanta um braço e corrige a postura de suas alunas. Aos 100 anos, a chilena continua transmitindo seu amor pelo balé. Em uma sala cercada por espelhos e cortinas roxas, todas as terças-feiras pela manhã, durante 1h30, esta mulher de cabelos brancos e olhos vivos dá aulas a um grupo de 10 pessoas, com idade variando entre 50 e 80 anos. Impulsionada pela longevidade, quando a música começa, ela mostra uma energia incomum, mesmo tendo trocado as sapatilhas de balé por tênis mais estáveis e confortáveis. Incluso eu creio que eu me levantado. Eu chego a achar que já me levantei da cama dormindo e comecei a dançar. E eu sonho que estou dançando. Faço aqueles saltos lindos, encostando no teto, sei lá. Eu me desprendo do chão. Aí vem os giros, eu faço uma porção de giros. Quando eu fazia giros nos meus sonhos, chegava ao estúdio de balé e começava a fazer os giros. E eles saíam maravilhosamente bem. Os giros me saíam estupendo. Em um Chile onde a depressão é forte, especialmente na velhice, a bailarina dirige desde 1994 uma escola de balé que recebe estudantes de 4 a 80 anos. Evelyn Cordeiro tem 5 filhos, 14 netos e 19 bisnetos e foi recentemente incluída entre os 100 líderes da terceira idade da Fundação Conecta Maior, em reconhecimento por seu trabalho na dança por mais de 4 gerações. Eu, a idade que tenho, não me aburro. Na minha idade, eu nunca fico entediada. Posso passar uma manhã inteira sentada assim. E você pode achar que estou só quieta, mas estou pensando em uma coreografia. Vou colocar este aqui, aquele ali, vou fazer isso aqui, aquilo lá. O isolamento, a queda da renda e a morte de pessoas próximas, entre outros fatores, tornam a velhice mais difícil.
Por isso, o balé é uma segunda chance para esse grupo de mulheres que compartilham o entusiasmo pelas aulas, criando um vínculo quase familiar. Também penso na saúde da gente. E eu também penso sobre a saúde das pessoas, porque o balé é bom para a saúde, já que trabalha todos os músculos, e a sua mente também. É uma forma muito complexa de exercício. É um trabalho muito completo, não? Um exemplo que desafia os limites do corpo e serve como alimento para a alma. E já estamos em clima de Copa do Mundo. E moradores de São Paulo, na Zona Norte, resolveram pintar as ruas e enfeitar a região do seu bairro. A reportagem completa você vai conferir agora. É de Felipe Takahashi. Em clima de Copa do Mundo, uma tradição que atravessa gerações já começou a tomar conta das ruas brasileiras. Na rua Capitão Siqueira Barbosa, moradores trocaram cinza do asfalto pelas cores verde e amarela, transformando alguns personagens que são muito queridos em torcedores da seleção brasileira, fazendo com que o espaço se torne um símbolo de união, esperança e paixão pelo futebol. O projeto começou ainda em 1998, sem imaginar no que isso se tornaria. O que era uma simples decoração acabou virando tradição, passando de Copa em Copa e envolvendo cada vez mais moradores. E para tentar entender da onde nasceu esse projeto, nada melhor do que conversar com um dos idealizadores. O seu Álvaro, eu gostaria de entender da onde veio essa ideia e da onde veio esse grande amor pela seleção. A ideia veio de 8 Copas atrás. Meu irmão, em frente à garagem, começou a fazer a bandeira do Brasil para o jogo da Copa. Aí o pessoal falou, por que nós fazemos mais desenhos? E hoje, ô Felipe, aqui na rua nós temos mais de 20 desenhos. Tanto é que para a Copa, nós temos a Copa no México, Canadá, Estados Unidos. Nós temos os desenhos representando os países. Segundo Álvaro, a preparação começa semanas antes. Tem desenho, tinta, planejamento e muito trabalho coletivo. Crianças, adultos e até quem já participou das primeiras pinturas volta para ajudar a manter viva a tradição. Mobilizou mais de 50 pessoas que são vizinhos aqui da rua e outros amigos que vêm de fora também ajudar, entendeu? Juntando com criancinha e tudo, pintando a rua. Além da decoração, a iniciativa também aproxima os vizinhos. Durante os dias de pintura, a rua vira ponto de encontro, com música, conversa e expectativa pela chegada da Copa. Ao longo dos anos, a rua acompanhou vitórias, derrotas e diferentes gerações de torcedores. O Álvaro já viveu 16 Copas no mundo, mas uma coisa nunca mudou: a esperança de ver o Brasil levantar mais uma taça. E para a final dos sonhos, até o adversário faz diferença para completar a conquista. Meu, com certeza! A Alemanha! Vamos devolver aquele 7-1 lá, por favor. Só falta isso para ficar completo o Hexa nosso. Enquanto a bola ainda nem começou a rolar, por aqui a torcida já entrou em campo. Porque mais do que pintar uma rua, os moradores mantêm viva uma das tradições mais marcantes aqui do Brasil em época de Copa do Mundo. A taça já tá aqui. É hexacampeão Brasil! Uhul! E a Copa deste ano já mexe com as emoções dos torcedores e agora invade também galerias de arte. Rostos conhecidos do futebol brasileiro ganharam as telas na nova exposição do artista plástico Roberto Camasmi. A reportagem é de Nayara Rodrigues. A Copa do Mundo está mais perto do que nunca e antes mesmo do apito inicial, a competição já começa a despertar emoções. Entre expectativas, memórias e a paixão pelo futebol, o esporte também encontra espaço fora dos estádios e ganha novas formas de expressão. Os nomes são conhecidos: Neymar, Endrick, Vini Júnior, Rafinha e até mesmo o técnico Carlo Ancelotti. Nomes que trazem a esperança para a Copa de 2026, mas que também fazem parte da nova obra de Roberto Camasmi, que goteja a emoção dos estádios para a tela do quadro. Com mais de 50 anos de carreira, Roberto Camasmi diz que o papel do artista é observar o mundo e transformar o que acontece ao seu redor em interpretação. Eu acho que o artista nasceu para mostrar aquilo
que está acontecendo. Ele tem que interpretar aquilo que está acontecendo. Então, agora é a época da Copa. E isso me faz sentir uma vontade de criar. O artista só cria. Eu vivo criando, são 50 anos criando, então é muito fácil. Nas telas da exposição Gotejar, o artista utilizou a técnica Action Paint, popularizada pelo norte-americano Jackson Pollock, com cores, respingos e diferentes texturas. Kamasmi busca apresentar uma fase mais contemporânea da carreira. Está realmente muito interessante. É um momento muito feliz da minha carreira, de 50 anos, porque eu estou mostrando uma fase mais contemporânea, como eu já falei, que lembra Jackson Pollock, que é um grande artista norte-americano. Então, não estou copiando, eu estou é uma releitura da obra. Além das referências, o processo de criação também chama a atenção pela mistura de materiais e técnicas utilizadas nas obras. Técnica mista. O que é a técnica mista? Você usa todas as técnicas, o acrílico, o óleo, o crayon, tinta relevo, enfim, tudo. Tudo. E para Roberto Kamasmi, a arte não precisa ser explicada em detalhes. Mais do que entender uma obra, o importante é a sensação que ela desperta. Por isso que eu digo, muitas vezes a pessoa para na frente de uma obra, né, de um retrato ou de um quadro e diz assim, eu não entendo nada de arte. Você não tem que entender de arte. Você tem que gostar ou não gostar. Se você gostou, não importa se é um Portinari, se é um José da Silva, se é um Luiz não sei do que, ele é bom para você. Entender arte, querer entender o que o artista fez, não pode. Você tem que interpretar à sua maneira. Essa é uma experiência que, segundo o artista, vai muito além da observação. É sobre sentir, se conectar e enxergar diferentes referências em uma mesma pintura. Dia 9, terça-feira, das 18 às 21 horas, na Galeria Roberto Kamasmi, na Rua Bela Sintra 1992, a exposição Gotejar estará aberta ao público e você poderá ver de perto todas as obras do artista. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente final de semana para você.